Hoje a gente vai falar então sobre a anatomia ultrassonográfica das carótidas e das vertebrais. E tudo começa no arco aórtico. Nós temos à direita que o tronco braquiocefálico nasce no arco aórtico, dando origem à artéria subclávia, origem à carótida comum, que dará origem à carótida interna e à carótida externa. O segundo ramo é a carótida comum esquerda, que dará origem à carótida interna e à carótida externa. E o terceiro ramo é a subclávia esquerda. E as artérias vertebrais nascem bilateralmente das artérias subclávia. Nós temos algumas variações anatômicas. Então, em 13% da população, a gente terá um tronco único do tronco braquiocefálico e a artéria carótida comum direita nascendo da aorta. Menos frequente, em torno de 9%, nós temos que a artéria carótida comum esquerda nasce diretamente do tronco braquiocefálico. E a variante mais comum das artérias vertebrais são as artérias vertebrais originarem diretamente do arco aórtico. E isso acontece mais comumente à esquerda. Então, nós temos aqui à direita o tronco braquiocefálico, dando origem à subclávia, à carótida comum direita e continuando com o bulbo e a carótida interna. À esquerda é mais difícil a gente identificar o arco aórtico, mas a gente tem essa anatomia: carótida comum, carótida interna e carótida externa. Agora, é rotina pesquisar essas variações anatômicas ou mesmo medir os diâmetros das carótidas? Não. As variações anatômicas são raras e elas não interferem no nosso diagnóstico das lesões obstrutivas. Em relação aos diâmetros das carótidas e das artérias vertebrais, a gente vai falar mais na frente, a gente tem essa tabelinha aqui, mas varia de indivíduo para indivíduo, tá? A gente sabe que as artérias são menores nas mulheres. E quando que a gente vai medir esses diâmetros nas carótidas, por exemplo? Quando a gente suspeitar de aneurisma ou quando a gente suspeitar de hipoplasia. Então, em aneurisma, a gente vai correlacionar o diâmetro adjacente com o diâmetro que você considerar dilatado. E nas hipoplasias, você vai comparar com o lado contralateral. A artéria vertebral por si só, ela é assimétrica nos seus diâmetros. Então ela varia desde a origem até o segmento V3 que vai entrar dentro do crânio. Mas o mais comum é a gente ter uma dominância da artéria vertebral esquerda. Então aqui na anatomia da carótida nós temos ela dividida no segmento proximal e no segmento distal, mas o nosso limite é aqui no ângulo da mandíbula, onde passa a ser o segmento intracraniano não acessível ao dupla. Já a artéria vertebral, ela divide em 4 segmentos. Né? Nós temos o segmento que V1, que vai desde a origem até a entrada no processo transverso, e isso ocorre mais ou menos a nível de C6. O segmento V2 é o segmento que anda dentro do forame transverso e vai até mais ou menos C2. E o segmento V3 é aquela saída do canal transverso para entrar no forame magno. E o segmento V4 já não é acessível ao ultrassom, porque é um segmento intracraniano. Então, em relação às características anatômicas que diferem a carótida interna da carótida externa, anatomicamente, a carótida interna ela é posterior e lateral. A carótida externa ela é anteromedial. A carótida interna geralmente é maior do que a carótida externa. Mas o mais importante, gente, é que a carótida interna, raríssimas vezes, ela vai ter ramos. E a carótida externa, por si só, tem vários ramos, né? O primeiro ramo é a tiroideia superior, o segundo é a faringeia ascendente, o terceiro é o lingual e o quarto é o facial. Isso é importante pra gente? Não, só para identificar a anatomia. Porque mais importante que isso tudo é a característica da onda. A onda da carótida interna tem um padrão de baixa resistência e a da carótida externa tem um padrão de alta resistência. Resumindo então, gente, a diferença entre a carótida interna e a externa, anatomicamente a interna é posterolateral, a externa anteromedial. Ramos quase inexiste na carótida interna e existe muito na carótida externa. E a forma de onda, uma de baixa resistência, a outra de alta resistência. Esse é o nosso bulbo aqui. O que é o bulbo? O bulbo é essa dilatação aqui na carótida interna, que é o local
pela própria dilatação, que é onde ocorre a maioria da concentração das placas de ateroma aí. Esse bulbo, anatomicamente, pode se manifestar, se apresentar de diversas formas, que também não é tão importante para a gente. Mas o que é mais importante no bulbo é a gente saber que existe esse fluxo reverso aqui e que é normal, tá? E esse fluxo, ele gera essa onda de Doppler turbilionar, que também é considerado normal. Eu trouxe para vocês um clipe aqui de pequeno tamanho, mostrando como eu faço e essas características que eu falei para vocês. Olá, hoje a gente vai falar do protocolo do estudo das carótidas e vertebrais e a sua relação com as estruturas adjacentes. Então, a forma que o paciente deve ficar para o estudo é essa aqui, ó. O pescoço um pouco virado contralateral ao lado que você vai estudar. E eu começo com o transdutor linear, então eu já começo o estudo em corte transverso. E vejam vocês que eu começo também em modo B, porque eu começo fazendo uma varredura da carótida em toda a sua extensão até a bifurcação. Por que eu faço isso? Porque isso aqui já vai me dar uma ideia como que está íntima, como que está as estruturas adjacentes, para eu ver a veia jugular, por exemplo. A veia jugular está aqui está o lobo esquerdo da tireoide. Então, a gente faz essa varredura e eu já vejo também, vejam vocês que aqui eu consigo ver já a íntima. Em caso de dissecção, ela não estaria tão bonita igual está aí. Então, eu tenho uma visão geral do que vai ser o meu exame. Então, depois eu faço a mesma coisa utilizando o Color. Anatomicamente, eu sei que essa é a carótida interna, porque ela é póstero-lateral, e a carótida externa, ela é mais medial. A carótida externa, ela é menor, e a carótida interna, ela é maior. Mas eu vou diferenciar isso melhor utilizando outros parâmetros. Vamos estudar o padrão de onda desses vasos? Então, vamos lá, vou diminuir a profundidade um pouquinho, e aqui, então, eu vou colocar a carótida, a amostra aqui, porque ele tem uma tortuosidade, não chega a ser um kink, então eu vou ver o padrão de onda na carótida interna. Eu sempre gosto de falar que Doppler é som. Então, olha o padrão de onda, que é um padrão de baixa resistência, diferente do padrão de onda da carótida externa. Ah, Fanilda, é fácil ver isso? Sim, mas quando você tem um aparelho que não é tão bom, você às vezes vai precisar só do som. Então vejam o som da carótida externa, como se batesse, tá? Porque é de alta resistência, e o da carótida interna de baixa resistência. Então tá aqui um fluxo normal com uma resistência baixa. E a carótida comum, então? A carótida comum eu vou estudar ela em toda a sua extensão, até o máximo lá. Vamos ver o padrão de fluxo nessa carótida? Então tá aqui. Ele é uma mistura da carótida interna com a carótida externa. Vamos achar a vertebral, então? Olha atenção aqui na minha mão. O que eu vou fazer para achar a vertebral? É só fazer movimento posterior com a artéria, com a visão na carótida comum. Eu pego a carótida comum porque é mais fácil, então eu faço esse movimento de posterior e já acho a carótida, a artéria vertebral entre os corpos transversos. Então, tá aqui um corpo transverso, aqui outro e aqui a artéria vertebral. Por que eu começo aqui? Porque o segmento V2 é mais fácil. E o que eu faço então? Vou fazendo a varredura até chegar na origem dela, na subclávia. Então, tá aqui, eu tenho a artéria vertebral, a artéria subclávia e aqui a carótida comum. Esse é o segmento V1 da artéria vertebral, tá? Então, eu vou analisar como que está o fluxo aqui. Vamos ver o padrão de onda na vertebral? É um padrão de baixa resistência também, tá? Outra coisa que eu vou fazer na vertebral também é avaliar o diâmetro dessa vertebral para ver se existe hipoplasia dela, né? Então, a vertebral ela pode variar até 4, 5 milímetros, mas a gente descreve hipoplasia quando ela é inferior a 2 milímetros. Não é o caso aqui.
Aqui o direito, eu quis vir aqui mostrar o direito para vocês, porque eu queria mostrar o tronco braquiocefálico, tá? Então, tá aqui, tronco braquiocefálico, dando a subclávia e a carótida comum. O exame deve ser feito desde o tronco braquiocefálico até o máximo que você puder ir na carótida interna.